Eu quero falar com vocês sobre um ponto bastante importante da nossa manifestação psicológica, que é a consideração. Existem dois tipos de consideração: consideração externa e consideração interna. O ser humano tem muito pouco consideração externa e muita consideração interna, quando deveria ser ao contrário. Nós devemos ter muita consideração externa. O que é a consideração externa? É ouvir os outros com atenção, é ser educado, é ser cortês, é ser servil. Isso é uma consideração externa, é respeitar os direitos dos outros. Isso são considerações externas. A consideração interna é justamente o contrário. É quando eu privilegio somente os meus interesses. Eu não estou nem um pouco preocupado se o que eu estou fazendo está ou não incomodando os outros, porque eu tenho um sentimento de que eu sou muito mais importante do que os outros e, portanto, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender. A consideração interna ela é todo um processo deturpativo daquilo que eu observo no mundo exterior. Eu não tenho uma empatia, seria uma falta de empatia com o mundo exterior. Então, eu começo a desenvolver dentro de mim processos privilegiados, como se eu tivesse uma série de direitos que, na verdade, eles são totalmente incompreensíveis, sem sentido nenhum, mas para mim, que tenho um sentimento de que eu sou uma pessoa muito importante e aquela frase bastante antiga, os outros que se danem, eu vou cuidar daquilo que me interessa, mas sem me preocupar se isso vai ou não atingir os outros. Então, essa consideração interna bastante, vamos dizer, expandida, ela faz com que eu me torne uma pessoa arrogante, uma pessoa que não tem empatia. O que é empatia? Empatia é sentir o que o outro está sentindo se eu estivesse no lugar dele. Então, a pessoa que tem a consideração interna, ela destrói a sua empatia. Ela não tem uma condição de ter uma convivência plena com outra pessoa. Portanto, esse é um dos pontos nucleares também do Enneagrama de Gurdjieff e que nós temos que compreender bem essa questão da consideração. Eu posso dar para vocês um exemplo dessa consideração interna, um exemplo bem recente. A semana passada eu fui para São Lourenço e ali tem uma fonte chamada Magnesiana. É uma água muito procurada e tinha uma fila de umas 15 pessoas, para todo mundo com um copinho na mão para pegar um pouquinho dessa água. Mas eu vi que a fila não andava, então eu fui ver o que estava acontecendo e tinha um homem ali, cerca de uns 60 anos, com uma garrafa enorme enchendo. Eu falei, amigo, você vê que ali está escrito é proibido encher garrafa e você está enchendo uma garrafa grande e tem um monte de gente na fila que quer pegar só um pouquinho de água. Ele falou, não. Eu vou ficar aqui até acabar de encher. Eu falei, mas você está vendo que está escrito ali que é proibido encher garrafa? Ele falou, então você não enche a tua, eu vou encher a minha. Aí nós temos um exemplo de consideração interna, de alguém que só pensa em si. Ele não estava nem um pouco se importando com a fila que estava ali, inclusive com uma série de pessoas idosas com um copinho para tomar um pouco daquela água. E assim como essa pessoa, vocês não têm ideia da quantidade enorme de pessoas que existem que são assim. Então, esse é um ponto nuclear que tem que ser muito bem compreendido e que, a partir do momento que eu começo a amadurecer, a partir do momento que eu começo a lembrar mais de mim mesmo, trazer mais atenção para mim, eu começo a melhorar a minha empatia. Eu começo a enxergar melhor o outro. E eu começo a ver que os direitos que eu tenho são exatamente iguais aos direitos que o outro também tem.